A Serra Catarinense, no sul do Brasil, é a região mais fria do país. Essa paisagem de araucárias e campos ondulados, predominada pelo verde, se torna branca com a neve, que não é difícil de se ver por aqui. Aliás, o clima frio é a principal busca dos cerca de 2 milhões de turistas que passam pela região ao longo do ano. Sempre, tanto no inverno como no verão, ou melhor, nas 4 estações do ano, a serra sempre tem um clima mais ameno do que o litoral. Em média, de 7 a 10 graus menos, sempre. Mas o grande negócio da serra é o frio. Até porque no Brasil, a maioria do território brasileiro tem um clima tropical, né? Então, essa diferenciação da nossa serra, relacionado com todo outro território brasileiro, focaliza muito a questão do frio. Tanto que quando se noticia frio no Brasil, a região mais fria do Brasil é a Serra Catarinense. A nossa reportagem não teve a sorte de enfrentar uma geada, mas fomos privilegiados pela natureza exuberante da região. O principal acesso à região é a Serra do Rio do Rastro. Localizada a 11 quilômetros do centro de Bom Jardim da Serra, são 12 quilômetros de extensão com curvas bem fechadas e íngremes. Antes de se tornar essa estrada, era uma trilha feita pelos colonizadores para terem acesso ao litoral catarinense. Quem viaja no sentido do litoral para a serra leva apenas 1 hora de carro. Um dos primeiros pontos de parada para quem viaja aqui para a região serrana de Santa Catarina é aqui em Bom Jardim da Serra. Esse aqui é um mirante que fica próximo da estrada e daqui olha só a paisagem que a gente tem. A gente tem noção de todo o trajeto que nós percorremos para subir a serra, cerca de 1.500 metros de altitude e, para ser bem exata, 284 curvas. A gente também passa a ter noção da preservação ambiental. Inclusive, tem famílias de Coatis que ficam interagindo, olha, com os turistas que param por aqui. Bom Jardim da Serra tem só 4.500 habitantes. A cidadezinha, que recebeu um nome bem sugestivo, se destaca pela beleza e exuberância dos cânions. O cânion da Ronda fica a 1.485 metros, ao lado do Parque Eólico de Bom Jardim da Serra, com paredões de 650 metros. As rochas são objeto de estudo de geólogos, antropólogos e historiadores desde os anos de 1900. O nome se deve à história de que os tropeiros que passavam por ali paravam para descansar e se revezavam para fazer a segurança. Essa rampa de madeira facilita o acesso para quem, de longe, só imagina o que vai encontrar ali. E quando chega lá em cima, se surpreende com a natureza serrana. Eu convidei o amigo Lauro, porque além de ele dirigir bem, ele é jipeiro também, ele conhece toda a região, todas as estradas aqui. Eu, quando passo, vou pelo asfalto e não estava vendo, não estava descobrindo. Ele conhece todos os meandros em detalhes. O que o senhor está achando desse novo trajeto, percurso que vocês estão fazendo aqui pela serra? É uma aventura radical, super deliciosa. Agora me conta essa dupla que vocês formam de aventura. Então, a gente está começando a brincar, né? E uma das brincadeiras foi essa, foi revisitar esses locais maravilhosos que a gente tem aqui próximo da nossa cidade, que é Tubarão. Muito bacana, o Wilson é bem descontraído, né, professor? E a gente vai brincando o dia inteiro. Brincando e registrando tudo pelas lentes do seu Wilson. A serra também é um ponto de turismo para os casais. A Audrey veio aqui com o George. Você já veio uma vez aqui, agora veio trazer o namorado, isso mesmo? Sim, eu tinha vindo anteriormente para fazer um trabalho, que a gente estava fazendo, enfim, um comercial com as paisagens aqui, e aí eu achei muito bonito, eu pensei, não, preciso vir aqui com o George um dia para a gente poder aproveitar de verdade e aí fazer um turismo. A gente consegue aproveitar tudo mais tranquilamente, almoçar num lugar legal, aproveitar bastante as paisagens, tirar muita foto. Jorge, está gostando do presente da namorada, de trazer você para uma aventura, passear aqui pela serra? Tô gostando sim, é tudo muito bonito aqui, a gente já deu uma volta, foi em umas vinícolas, ficou aqui na Serra do Rio do Rastro, na descida, tá tudo muito bonito mesmo.
Bom Jardim da Serra também é conhecida como capital das águas. Na cidade existem os chamados guias ou condutores. Eles levam grupos e famílias para os passeios e o grau de dificuldade para o acesso varia. Depois de uns 10 minutos de caminhada, esse aqui, olha, é o presente da natureza pra gente. Aqui é a Cascata dos Alagados. O Tiago, ele vai ajudar um pouquinho nesse trajeto todo, nesse passeio que a gente está fazendo. Tiago, que ponto que é esse? Quem que geralmente vem visitar esse lugar aqui, que é muito bonito, né? Exato, essa Cascata dos Alagados, ela é conhecida por causa da formação que ela tem aqui na região, que ela fica entre as montanhas e ela, como a gente é um terreno de muita rocha, ele tem pouca infiltração de água. Então o que acontece? Ela faz essa formação, pode ver que a lâmina dela por cima é uma fina camada e a água, ela vai, na primeira desnível que vai estar pegando, ele acaba fazendo um espetáculo desse aqui, né? Agora, daqui de cima a gente já tem noção que é muito difícil, não é recomendado para entrar nessa cascata, né? É uma questão de segurança, até inclusive para os mais aventureiros. Exato, essa parte, como normalmente é uma região bastante dobrada, que a gente chama, que são de encostas, né? A Serra Catarinense, então bastante montanhas. Normalmente ele tem um desnível um pouco mais acentuado, que é onde se torna perigoso. Tem muitas pedras, pode estar soltas, né? Então tem que ter essa cautela para estar chegando próximo sempre dos atrativos, né? No geral. Bom Jardim da Serra tem mais de 70 cachoeiras e 14 nascentes que se tornam afluentes do rio Pelotas. Entre uma trilha e outra, mais um pouquinho de caminhada. A família inteira pode visitar as cachoeiras. As trilhas não são difíceis. Tiago, a gente andando por essas trilhas, por toda essa paisagem aqui da região, a gente encontra muito desses muros. Quais são essas características? Por que a gente encontra tanto esse tipo de muro aqui na região serrana de Santa Catarina? Exato, como é uma região de montanha, então a gente, até mesmo por conta da Serra do Rio do Rastro, a gente pegou que teve pouco acesso do arame do litoral, né? Então vinha tudo no lombo do cavalo, da mula mesmo, para subir a Rio do Rastro. Então esses muros de pedra, como você mesmo comentou, que são as taipas que a gente chama, essas pedras elas são todas encaixadas, equilibradas. Ela, além de servir de divisa das propriedades, né, das antigas fazendas aqui da região, ela também serve como limpeza do terreno. Tem taipas essa aqui que passam 200 anos tranquilamente. Tem todo um aspecto antigo da passagem dos tropeiros que saíam do Rio Grande do Sul e iam até São Paulo, no interior de São Paulo, levando as tropas, né, de bois, de vacas, inclusive tropas de porcos, que é um negócio bem interessante também. Então essa é uma rota antiga de tropeiros. Essa é uma colonização de pessoas que nós chamamos aqui, que tem um nome, por causa também do estilo da região da Serra Catarinense, é o gaúcho, né, que isso vem desde do Uruguai. Uruguai, o Rio Grande do Sul. Então a Serra Catarinense tem muito a ver com o estilo de vida do gaúcho. Lages, a 1 hora de São Joaquim, é a maior cidade da região serrana. São mais de 150 mil habitantes. A cidade contrasta com a paisagem da Serra Catarinense que a gente observa lá de longe. Mas em meio ao seu desenvolvimento todo, também possui uma área de preservação ambiental. A gente continua descobrindo as belezas naturais aqui da região da Serra Catarinense. Agora, na cidade de Lages, o que se destaca é o Parque Natural Municipal. A Michele, a bióloga, vai mostrar um pouco pra gente tudo que a gente encontra nessa área. Michele, a gente pode afirmar que este Parque Natural Municipal, ele é a maior área de conservação, preservação de espécies, tanto vegetal como também animal, no meio urbano. Isso, o Parque Natural ele tem 234 hectares
e ele é muito próximo do centro da cidade, apenas 3 quilômetros. Então ele é sim considerado um dos principais remanescentes da Mata Atlântica e também esse espaço verde, né, bem próximo do centro da cidade. E o que a gente vai encontrar aqui nesse passeio que a gente vai fazer? Então aqui nós vamos encontrar araucárias centenárias, as bracatingas, nós vamos encontrar a canela lagiana, que é uma árvore símbolo aqui também do município, aqui do Parque Natural, e também, se a gente tiver sorte, encontrar alguns animais que vivem aqui, que a maioria deles tem hábito noturno, mas que a gente talvez consiga encontrá-los, que vivem aqui e que visitam também o parque. E as cachoeiras, né, que dão a beleza para o parque. Então, vamos começar então essa caminhada, né, Michele? Isso mesmo. Vamos lá. Michele, com pouco tempo de caminhada, em uma das trilhas, né, são 7 aqui no parque, em uma das trilhas a gente já encontra também a araucária, uma das tantas espécies em extinção que vocês preservam nesse parque, né? Exatamente. O parque já tem 20 anos da criação e um dos principais objetivos da criação desse parque foi exatamente a preservação dessas espécies, entre elas a araucária, né, a araucária angustifolia, que é uma espécie então ameaçada de extinção, né, colocada na lista pelo IBAMA. A gente tem a presença delas aqui, bem bonitas, né, vistosas, e que tornam então a trilha mais agradável e as belezas, né, que elas oferecem, além do pinhão, que é uma semente, né, importante aqui e que serve de alimento para muitos animais que vivem aqui, né, como a cutia, como a gralha azul e o papagaio do peito roxo e charão, que vem visitar a gente nessa época para comer o pinhão. Aqui a gente está numa outra trilha do parque, chamada Trilha das Bracatingas. Por que a gente deu esse nome a essa trilha? Porque é uma espécie, então, que está em evidência nessa trilha. A bracatinga ela é muito importante aqui no parque e também nas florestas, porque ela também é uma espécie que se adapta muito bem em áreas degradadas. Então, ela nos auxilia nesse processo de recuperação dessas áreas, né? E aqui, como foi uma área que há um tempo atrás teve um desmatamento, teve queimada acidental, então ela veio e se fortaleceu aqui nesse espaço da floresta. E a bracatinga é uma árvore bem interessante porque ela também produz, junto, né, com a função das abelhas, né, dos fungos, um mel muito gostoso, né, o mel da bracatinga. Então aqui a gente percebeu, né, o mês passado foi uma época dessa produção desse mel. Auxilia na recuperação de áreas degradadas. Como que ela auxilia? Como que ela desempenha esse papel? Ela inicia, né, o crescimento dela. Então, ali, através da ação, da relação entre as espécies, a sombra e todo um processo que ocorre ali da ecologia, outras espécies vêm na sequência, né, e formam novamente a floresta. Fazendo a caminhada aqui pelo parque, uma das trilhas é essa que dá acesso a uma das cachoeiras, são 2 aqui no parque, é a trilha mais rápida de todas as 7 que a gente já citou, né, Michele? Agora, pouca água, né? Por quê? Nós estamos aqui em Santa Catarina, num período de estiagem aqui no estado, né? Desde final de fevereiro e início de março, que é pouca chuva. Inclusive, alguns municípios já estão em estado de emergência pela falta da água, né, da chuva. Então, a gente tem hoje aqui uma quantidade muito pequena devido a essa estiagem mesmo. Mas ela é de beleza, né, a cachoeira, e é o que atrai os visitantes aqui para essa trilha, que, como você falou, é uma das mais curtas, mais rápidas, só que ela tem um grau de emoção também maior, né, e também a beleza final, então o contato, né, e o espaço, né, que ela está, o contato com a natureza. Uma das coisas que chamou a atenção também, próximo aqui da cachoeira, é essa araucária, uma das araucárias centenárias aqui do parque. Michele, muito antiga, uma das mais antigas daqui do parque, mas também do estado, é isso mesmo? Exatamente, é a árvore mais antiga aqui, uma das mais antigas aqui do parque, e segundo especialistas, então, na área da botânica, classificaram ela como uma das mais antigas do estado de Santa Catarina. Então é uma árvore símbolo aqui também do parque, né? E também que desperta a curiosidade quando a gente conversa, né, com os visitantes sobre essa questão que o parque tem essas árvores antigas. Eles sempre despertam a curiosidade de conhecer então quais são elas, né? E essa então é a mais visitada. Nesse passeio a gente só não teve a sorte de encontrar algumas espécies de animais ameaçados de extinção e que moram ali. O Parque Natural Municipal de Lages foi fundado em 1997 e é aberto ao público. Mas de segunda a sexta, guias estão disponíveis para acompanhar grupos que queiram fazer um passeio semelhante ao nosso.
Joaquim, a 1 hora de Bom Jardim da Serra, é a cidade mais fria do Brasil. Geralmente, as nevascas acontecem nos meses de junho e agosto. Da região formada por 17 municípios, a chamada Cidade da Neve é o principal destino dos turistas que buscam temperaturas bem amenas. Além de ser o principal atrativo turístico, são as baixas temperaturas que favorecem a produção e venda de produtos típicos da região. Pelas estradas que cortam a Serra Catarinense, não é difícil de encontrar vendas como essa da dona Renilda. É daqui que há 30 anos ela tira o sustento dela, do marido e dos 2 filhos. E ela é quem prova que quanto mais frio, maior a venda. Queijo, salame, maçã, pinhão. Eles procuram de tudo um pouquinho. O que a gente pode arrumar, a gente arruma. O campeão de vendas é o pinhão. Se Brasil afora ele é consumido cozido, quem vem à Serra Catarinense descobre outros pratos, dos mais simples aos mais elaborados, à base da semente. O entreveiro, por exemplo, é uma ótima combinação para os dias mais frios. Nesse prato de preparo bem rápido, é só fritar o bacon com a linguiça calabresa, acrescentar a carne frescal e depois é só misturar o pinhão, os tomates, os temperos naturais como cebola e pimentões. Feito isso, está pronto para ser servido. Os produtos típicos da região de altitude movimentam a economia de São Joaquim, desde os pequenos comércios até os grandes produtores. Aqui em São Joaquim também se destaca a produção de maçãs. Nós estamos num pomar, são 2 tipos, 2 espécies, digamos assim, é a Fuji e também a Gala. O Rodrigo ele vai contar algumas curiosidades pra gente. Rodrigo, primeiramente o lugar aqui é muito bonito, né? Exato. A gente está finalizando a colheita da variedade Fuji, né, como você comentou. A gente tem uma altitude em torno de 1.400 metros, o que possibilita principalmente a variedade Fuji, né, para as condições nossas, porque é uma variedade que depende de horas de frio, e para nós a região de São Joaquim ela traz essa característica de frio um pouco mais intenso durante o inverno, né, o que possibilita produzir maçãs aí com a maior qualidade em termos de sabor, em termos de coloração, né. A nossa Fuji é uma Fuji que a nível nacional não tem nada semelhante. Agora, por que o frio influencia tanto na qualidade da fruta? Na verdade, a planta ela entra num período hibernal, no período de inverno, né? E nesse período hibernal ela precisa de horas para se recompor para o próximo ciclo, né? Então, uma qualidade de horas de frio durante o período de inverno faz com que a planta recarregue energias e brote de uma forma mais intensa e consiga largar todo o seu potencial produtivo para o próximo ciclo. À noite a gente tem uma condição de temperatura baixa, aqui a gente consegue puxar uma coberta para dormir, né, à noite. E durante o dia esquenta, fica em torno de 27, 28 graus e à noite em torno de 10, 12 graus. Então essa amplitude faz com que melhore a coloração das frutas e o sabor, aquele sabor de pingo de mel que a gente está encontrando agora nas frutas aqui, é muito influenciado por essa amplitude térmica e o resultado são grandes produções, né? A gente produz em torno de 70 toneladas por hectare em alguns pomares, vou estar em média em torno de 50 mil quilos por hectare, né? É uma grande quantidade de frutas e a gente está prezando muito por qualidade. Qualidade é o que o consumidor espera encontrar lá na ponta, na hora que chega na gôndola, né? Então ele quer chegar e encontrar uma fruta com uma boa sanidade, com cor e com um sabor especial e diferenciado. Do campo para a cooperativa. Agora quem vai explicar pra gente tudo o que acontece nesse ambiente é o Rafael. Rafael, toda aquela quantidade de maçãs que saíram lá do campo chegam neste lugar. Mas o que já aconteceu e o que acontece até as maçãs chegarem, então, no consumidor final? Ok, Luara. As frutas, então, vêm para a cooperativa. Nesse momento, o caminhão recebe na balança. É pesado, são tiradas aproximadamente 20 frutas por bins, por caixa. Essas frutas são selecionadas, separadas por categorias, feita uma primeira análise de fruta
para saber o grau de Brix e pressão. A maçã, quando entrou na máquina de pré-classificação, como a gente está explicando para você, a máquina vai fazer toda uma leitura da fruta, principalmente pela cor da fruta, pelo tamanho, quando vai fazer o processo de pesagem, calibragem da fruta. E depois a gente vai ter então uma seleção pela cor, pelo tamanho e pela categoria, para depois a gente voltar para ser embalado essas frutas. Do total de produção dessa cooperativa, 95% é comercializada no Brasil. Essas maçãs vão para os principais centros comerciais, desde Florianópolis e Curitiba no sul, até São Paulo, que é o principal consumidor, passando por Brasília até chegar em capitais como Goiânia, Recife, Fortaleza e Manaus. A produção de maçãs começou na década de 70. De lá para cá, um salto comercial. Mas outra produção também se destaca nessa região de temperaturas baixas. São parreirais, né, com uvas já destinadas a um clima mais frio, né? E essas cepas foram trazidas naturalmente de fora e foram feitas experiências junto com a nossa empresa de pesquisa agropecuária, que é a Epagre, onde em muito pouco tempo, né, nem 20 anos, hoje nós temos vinhos finos de altitude que são excepcionais. Considerar a própria Argentina, o Chile, que tem 300, 400 anos de cultura de vinho, o próprio Rio Grande do Sul, que tem há 100 anos já a cultura de vinho, Serra Catarinense, com menos de 20 anos, está produzindo vinhos finos já consagrados no mercado nacional. Nós estamos na vinícola mais tradicional aqui da região, em São Joaquim, e o Ney vai conversar com a gente. Ney, conta um pouquinho da história pra gente. Começou tem pouco mais de uma década, mas também já faz parte do turismo aqui da Serra Catarinense, né? Exato. A Vila Francione, ela iniciou no final dos anos 90, início dos anos 2000, com o início da compra da área, plantio dos vinhedos. A partir de 2002, a construção da vinícola. Em 2004 foi a primeira safra, sendo que os rótulos chegaram ao mercado em final de 2005. O fundador da vinícola, o Manuel Dilor de Freitas, era um grande empresário e ele vislumbrava um crescimento potencial da Serra Catarinense. Ele viajou o mundo com arquiteto, com consultores da parte de enologia e viticultura, conhecendo as diversas regiões produtoras de vinhos do mundo, buscando tecnologias para serem implantadas na vinícola e buscando quais os vinhos que ele buscaria fazer. Os vinhos brancos são inspirações que surgiram na França. O rosé também. Já o tinto Michele é um estilo super toscano da Itália. Todos os demais tintos têm origem mais Bordeaux, em que além da variedade de uvas, considera o local onde se encontram os vinhedos para a elaboração dos vinhos. Essa vinícola tem capacidade de produção de 300 mil garrafas por ano. Como é um novo segmento turístico, a demanda de produção é de 150 mil garrafas ao ano. Falar nessa quantidade pode parecer pouco, mas considerar o tempo que leva para cada vinho poder ser comercializado torna cada garrafa especial e de sabor único. Alguns fatores influenciam nessa peculiaridade, como, por exemplo, o tempo de amadurecimento dos vinhos, processo em que ganha características de sabor e aroma do carvalho francês. São nesses barris que a bebida se torna mais harmoniosa ao paladar. O tempo de envelhecimento varia entre 10 meses e até 3 anos. Tudo isso ocorre no subsolo da vinícola e não é à toa. É propositalmente ao abrigo do sol, com temperatura constante no inverno e no verão e melhor controle de umidade. Essas e outras curiosidades fazem parte de uma visita guiada, muito procurada pelos turistas. Quem vem aqui à vinícola também pode fazer a visita pelo todo o prédio, por todo o prédio, mas também tem esse momento de degustação.
Explica pra gente por que as taças são colocadas nessa ordem, organizadas dessa maneira. Se inicia uma degustação normalmente da esquerda para a direita e se inicia pelos vinhos mais leves, né? Aqui no caso o primeiro vinho é um vinho espumante do processo Charmat, que é o nosso vinho Joaquim Brut Branco. Então é um vinho bastante leve ao paladar, então por isso ele é primeiro, porque os demais vinhos eles são mais encorpados, sempre numa ordem crescente, para que eles não interfiram ao paladar, né? Para que o próximo vinho sempre se sobressaia ao paladar do anterior. O queijo é uma das principais combinações na hora de degustar um bom vinho tinto. E tão encorpado quanto a bebida é o sabor do queijo serrano. A diferença dele para os demais queijos, além da questão da temperatura, do clima que a gente vai explicar, é também a produção artesanal. E por isso que o seu Antônio vai mostrar para a gente um pouquinho como que é feita a produção do queijo aqui. Obrigada, Antônio, por receber a nossa equipe. E o que está acontecendo aqui agora? Agora está acontecendo aqui, elas estão na sala de espera, né? Elas vão ficar aqui por uns 20 minutos, uma meia hora. Elas vão ficar aqui se acalmando. Agora, de onde que vem essa produção? Com quem você aprendeu? É uma questão de geração em geração, né? Cultura. Exatamente. Eu aprendi com a minha mãe, né? Desde de gurizinho, a gente já produzia, né? Naquela época era com as vacas assim, com menos quantidade de leite, mas já era feito, era uma forma do sustento para a família. Porque nós somos em 7 na família, somos 6 homens e uma mulher, e naquela época era muito difícil, sabe? Então tinha que produzir o queijo, né? Um ovinho caseiro, uma lavourinha de batata, de milho, de feijão, por sustento da família, né? E desde daí a gente já pegou o gosto por lutar com as vacas, né? A gente está aqui conversando, a gente está esperando dar esses 20 minutos, porque daí agora a gente vai acompanhar como que é a ordenha, é isso mesmo? É isso mesmo. Então vamos lá. A ordenha acontece nesse espaço. As vacas são posicionadas lado a lado, cada uma tem um local apropriado para entrar e esperar tirar o leite. Na produção do seu Antônio, é tudo bem organizado. É que como a produção do queijo serrano é artesanal, o espaço precisa cumprir algumas normas para controle de sanidade e qualidade do produto final. A gente continua esse processo de produção do queijo serrano. Eu estou aqui com a Ana, ela é esposa do seu Antônio. Lembrando que foi feito todo o trabalho de higienização das mãos, eu também estou usando a touca, os pés também estão protegidos para poder acompanhar então a produção. E todo o leite ordenhado lá pelo seu Antônio caiu nesse tanque aqui. Ele mantém uma temperatura de 37 graus. Ana, conta para mim o que acontece nesse ambiente para continuar na produção do queijo. Bom, aqui é um tanque, ele é mantido em banho-maria, né? Como você já falou, em 37 graus. E daí aqui eu vou adicionar o coalho e vou fazer o processo aqui. Deixo ele aqui ficar 30 minutos, o coalho. Ele coalha e depois eu venho e bato ele para ele abaixar a coalhada e fazer o soro, né? Aí depois eu tiro o soro por aqui e faço o queijo. O queijo fica nessa forma e vai para uma espécie de prensa. O queijo fica por ali 24 horas e depois vai para a maturação. Aí aqui agora então que o queijo fica... E fica o processo de maturação durante 60 dias. Esse é o recomendado, inclusive, pela legislação, Pela né? legislação, só que a Ipagre está trabalhando para reduzir esse tempo, porque tem clientes que gostam de 14 dias, outros com 20, né? Pra gente trabalhar um pouco menos, porque ele fica um processo de 60 dias aí, tem alguns que não consomem, não gostam, né? Fica um gosto mais amargo. Os queijos que a Ana e o Antônio produzem são vendidos para Criciúma, Florianópolis e até para São Paulo. Apesar de ser uma atividade muito antiga, o queijo serrano sempre foi muito consumido, mas só de 15 anos para cá que esse nicho busca mais qualificação na cadeia produtiva. Hoje, em São Joaquim, 7 queijarias estão regularizadas.
Na região, são 11 no total. E em Laje, outras 20 queijarias já funcionam com um selo de controle de qualidade. O queijo serrano, ele é um produto centenário da nossa região, né? Então, mas ele ficou por muito tempo, à margem de uma legislação. Hoje, o queijo serrano, né, através do regulamento e da lei, ele pode ser comercializado desde que ele siga algumas normas. Todo investimento é bem-vindo para melhorar a produção e manter a tradição do produto. Mas um outro fator também é fundamental para preservar essa cultura. Agora a gente vai mostrar a Aniele, que é a filha do casal. Ela tem até a polpa própria, olha, para poder ajudar também na produção. E como que você ajuda seu pai, a sua mãe a fazer o queijo? Você mexe às vezes um pouco? O que você faz? Mexe um pouco. É? É. Mas a melhor parte de produzir o queijo é comer, não é? É. Agora fala pro pessoal que tá lá em casa. É gostoso? É gostoso. Você come no café da manhã? Come. Tá aprovado? Sim. Então faz o joia lá, assim, ó. Tá aprovado, faz o joia. Aê! Santa Catarina é pioneira no turismo rural no Brasil. A originalidade das fazendas são as verdadeiras atrações em meio à preservação da natureza. Tudo começou na fazenda Pedras Brancas, que fica em Lages. Na propriedade da família, a paisagem de formações rochosas, montanhas, muito verde e arquitetura rústica. Entre os atrativos, o clima frio, as caminhadas e trilhas e, claro, não pode faltar o passeio a cavalo. Flávio, me conta de onde que vem essa tradição, né, de fazer um passeio a cavalo? Então, há muito tempo, né, os tropeiros faziam essas tropeadas até São Paulo, né, até esses lugares. E passavam por aqui também. Então a região ficou conhecida também como o lugar já de passada dos tropeiros, né? Então, para o turismo, o pessoal já conhecia essa passagem dos tropeiros. O pessoal começou também a vir mais também para fazer justamente o mesmo caminho, os passeios onde o pessoal passava, né? Eu tenho um projeto, né, que chama Desbravadores da Serra Ecoturismo. O que se trata esse projeto? Como que vocês atuam aqui na região serrana? Então, a gente atua fazendo os passeios, né, conforme o cliente desejar também. A gente tem os passeios que a gente atende dos hotéis, né, da região aqui que enviam o pessoal para a gente, e a gente faz também os passeios mais longos, 2 horas, para cavalgada noturna, caminhadas também, o cicloturismo. Então o pessoal procura de 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente monta o pacote e faz todo esse passeio com o turista, né? Flávio, quanto custa esse tipo de passeio? Hoje um passeio de 1 hora aqui dentro das Pedras Brancas aqui, a gente está cobrando R$35 por pessoa, tá? Passeio de 2 horas ali, R$50 por pessoa. Daí você teria as cavalgadas, como eu te digo, a gente monta o pacote. Se você quer com almoço, se você quer com churrasco campeiro no campo, um costelão de chão, né? A gente pode estar montando tudo isso também. O passeio foi melhor que a gente esperava, né? Os cavalos muito mansos, o pessoal, o guia muito, né? Muito legal. A paisagem ajudou, né? Foi muito bom. E você ficou com medo de subir no cavalo ou não? Não. Quer ir de novo? Não! E depois de todo o passeio feito na área externa da fazenda,
Os turistas geralmente eles se reúnem nessa sala com o chamado fogo de chão. E é aqui que a dona Sônia, que mantém essa tradição desse tipo de turismo, turismo rural, ela conta histórias. Dona Sônia, por que manter essa tradição? O que é de fato o turismo rural? Então, o turismo rural é um segmento hoteleiro bem diferenciado. Nós criamos aqui no Brasil, já existente na Europa, logicamente, mas aqui no Brasil nós somos os pioneiros. Por quê? É uma maneira de segurar o homem do campo no campo, porque tudo que nós vivemos, comemos e saboreamos é do campo. Então, quanto mais você segurar o homem no campo, melhor para o nosso Brasil. Outra coisa, as marcas do passado, é uma valorização imensa para nossos antepassados, para não serem esquecidos. Além de manter a própria fazenda, manter a estrutura do que é o turismo rural, vocês que são pioneiros nesse ramo, como que é essa responsabilidade nessa prestação de serviço do turismo rural? Você está vendo hoje essa parte antiga, mas eu também tenho a parte moderna, que é a hidromassagem, piscina térmica, tenho sauna, tenho sala de massagem, eu tenho o parque de aventura, que é ultramoderno, né, com a extensão de uma tirolesa de 1,5 km de extensão, 2,5 km de extensão e de altura 150 metros. Então eu agrego também coisas, os quartos eu procuro deixar o maior conforto, não que sejam modernos, ultramodernos, mas que sejam confortáveis e que saiba receber e aconchegar o seu turista aqui, né? Eles amam andar de cavalo, eles amam curtir a natureza, fazer caminhadas, então tudo que está aqui é o que eles gostam de viver, de vivenciar. O turismo rural no Brasil nasceu na Serra Catarinense. Então, veja a característica da originalidade de onde surgiu essa questão do turismo envolvendo o ambiente. Isso é que é importante, né? O cenário, essa lida com o gado, né? Esses lugares que são únicos de contemplação, né? É que tornaram esse um produto altamente hoje consumido no Brasil. Um turismo consolidado e responsável por 12% do PIB, que é o Produto Interno Bruto do Estado. Santa Catarina tem 12 regiões turísticas e em todas elas o turismo rural também se desenvolveu. Pioneira na acolhida dos turistas em hotéis fazenda, o Estado continua inovando e incentivando novos tipos de recepção. Bom, nós chegamos na zona rural da cidade de São Joaquim e a gente vai mostrar para vocês agora um pouquinho do que é o agroturismo. O agroturismo ele surgiu na década de 60 na Europa, mas eu acho que é um jeitinho muito brasileiro de receber as pessoas. A gente vai conhecer aqui a Dona Maria e o Joelce. Tudo bem? Tudo bem, prazer, Maria. Eles vão receber a nossa equipe para a gente ter um dia de turismo rural aqui com eles. O que vocês prepararam pra gente? Bastante coisa boa. Então vamos lá? Vamos entrar então. Pode ficar à vontade. Obrigada. Licença, viu, Dona Maria? Pode ficar à vontade. Pode entrar, ficar à vontade. A gente pode sentar por aqui mesmo? Pode, pode sentar no calorzinho do Aqui tá bem do quentinho. fogão. Isso, e o cheiro tá bem gostoso. Nós fizemos pinhão na chapa, ó. Que delícia, daqui a Pinhão na pouco a gente vai experimentar o pinhão pinhão. cozido, também nós fizemos. E sempre que as pessoas vêm aqui, vocês recebem desse jeito, gostoso? Bem Porque assim. olha, aqui é bem friozinho. Eu passo um pouco mais de frio do que eles que estão acostumados com o clima aqui da região. Pode ver, ó, que eu tô com uma blusa de frio, até um cachecol, e eles estão com uma blusa na estação, uma blusa de calor até. Agora, Dona Maria, conta pra mim um pouquinho como que é receber as pessoas aqui na casa da senhora, literalmente em casa. É um turismo muito diferente de tudo que a gente vê na região central das cidades, aqui na Serra Catarinense também, e em todos os outros lugares. Qual é o diferencial de vocês? Para nós é uma satisfação muito grande, assim, sabe, receber os turistas, assim.
assim, na casa da gente, conviver com a gente, comer as comidas típicas, assim, ó, ficar ao redor do fogão, assim, é muito bom, assim, pra gente, assim. Os agricultores são associados à acolhida da colônia. O objetivo é ajudar essas famílias a profissionalizar esse tipo de turismo. O agroturismo existe no estado desde os anos 2000. São quase 20 anos de projeto. De lá para cá, muitas mudanças na procura por esse tipo de turismo, mas principalmente nas propriedades. Não existe uma propriedade igual. Todas têm uma particularidade, né? Então, cada um oferece aquilo que o meio tem de disponível, né? Como seus costumes culturais, enfim, gastronômicos, você não vai encontrar uma propriedade igual à outra. Então é uma diversidade muito grande. Esse projeto veio, digamos, como uma cópia da França, um projeto chama Accueil Paysan na França. Ele foi desenvolvido por 2 agricultores que tinham dificuldade de se manter no meio rural, foram embora para a África, depois voltaram e resolveram fazer desenvolver um programa que pudesse dar condições de sustentabilidade do homem no campo. O Joelce com a Maria produzem 3.000 quilos de morango por safra. Os morangos correspondem a 80% da renda da família. Os outros 20% vêm do pinhão e do turismo, que complementam a renda entre junho e setembro, que é uma época de muito frio e que a produção de morango para. A gente teve a sorte de acompanhar uma colheita dos morangos. E olha só, é um mais bonito do que o outro. Todo morango colhido, ele vem para esse espaço aqui, olha só a quantidade que tem para ser embalado. E depois eles então dão destino para todos os morangos colhidos. A Dona Maria está embalando, né, Dona Maria? Como que é esse processo? Explica um pouquinho pra gente. Esse processo aqui tem de cuidar muito, né? Porque daí já os menores eu já não embalo, e daí tem uns que estão com um machucadinho assim, também eu já não arrumo. Daí tem que ter muito cuidado, assim, tem de verificar tudo eles para eles irem um morango bom. Agora, o que não pode ser embalado, o que a senhora faz com os outros morangos? Eles perde o morango ou a senhora dá algum destino, uma outra finalidade para ele? Não, eu limpo ele e lavo ele e congelo. Daí para fazer o suco ou a geleia. Ah, só então nada é descartado aqui. Não, é tudo reaproveitado. E olha só que bacana, 250 gramas. Isso. Essa é a média de cada bandejinha. Isso, essa é a média. E olha, gente, a diferença do morango, que é aqui da produção da Dona Maria e do Joelce, o tamanho do morango, o brilho que eles têm também, a coloração é muito diferente do que a gente encontra na maioria dos mercados também. É o tamanho, é a cor. O sabor, que eu também já experimentei, ele é bem mais adocicado. Então esse é todo o diferencial por ser orgânico, né, Dona Maria? Sim, com certeza. Então, a gente continua aqui acompanhando esse trabalho da Dona Maria e a gente continua também passeando aqui pela propriedade dela, do seu Joelce. A gente vai ver também como que tira o pinhão e tudo que eles fazem com o pinhão, que é um prato muito típico aqui da região serrana. Joelce é quem busca o pinhão no alto das araucárias. Para subir é preciso muito cuidado e técnica. Os cuidados ficam por conta de uma vestimenta adequada para não se machucar. Já a técnica é resultado de muitos anos mantendo uma tradição. Olha, Joelce, eu estou impressionada com essa habilidade, com tanta técnica para você subir. Agora vamos mostrar só o que você tirou lá de cima, olha. Agora, pelas imagens, a gente até viu que alguns caem inteiro, assim, né? Eles estão inteiros, e os outros... Os outros já estão eles debulhando, se espalham. Né? Qual que é a diferença? Por que acontece isso? Quando o pinhão está bem maduro, que acontece isso. Ele espalha? Ele espalha, ele debulha por conta. Essa é a natureza do pinheiro, é essa. Entendi.
Agora, esse daqui, ele ainda está com o aspecto meio verdinho aqui por fora. Mas ele já está bom para consumo, tem que fazer algum procedimento? Ele mostra aqui, ó. Quando ele tá essa cor aqui, ele tá mostrando que tá maduro. Ah, tá. Então quando começa a ficar marronzinho, Sim. é porque ele está no ponto para poder... Tá no ponto de colheita. Agora nós vamos fazer uma sapecada. O que é isso? Fizemos um monte de grinfo aí e jogamos o pinhão no meio e taquemos fogo. Depois disso a gente consome o Consome. pinhão? Depois dá para degustar. Agora que a gente já conheceu a propriedade aqui da Dona Maria e do Joelce, a gente já viu toda a produção que eles têm aqui, é hora da gente experimentar tudo que a Dona Maria faz com tudo que ela produz na própria terra. Dona Maria, o que a senhora preparou aqui pra gente? Mostra um pouquinho de tudo que foi feito. Daí no caso tem o moranguinho, né, que é orgânico, que nós produzimos ali. Aqui tem o doce de gila, docinho de gila que dá gila? aqui. A gila, ela tem a forma de uma melancia, só porque ela é branca por dentro, que daí dá o doce aqui, ó. E daí aqui tem a maçãzada, que é de maçã, que é feita de maçã orgânica, essa aqui também. Tem o queijo serrano aqui que eu faço. E daí tem a rosquinha de nata, que é da nata do leite daqui. Como que faz essa rosquinha? Essa rosquinha é que vai nata caseira, ovo e trigo. E daí o açúcar cristal também. O pãozinho caseiro também que eu faço. Tudo aqui, caseiro? Tudo caseirinho. E daí tem o bolo de milho, que é muito acostumado para os agricultores assim, ter o pãozinho de milho, o bolo de milho. E daí o pinhão também. E a geleia de morango, que eu faço aqui também a geleia. Bacana, então a gente vai experimentar tudo isso, enquanto isso a gente continua conversando um pouquinho. O que eu posso falar é que vale muito a pena vir conhecer esse tipo de turismo, né? A Dona Maria e o Joelce nos acolhem muito bem. Existem também outras propriedades com essa mesma proposta para recepcionar você turista, que vem de várias regiões do Brasil e também aqui do estado de Santa Catarina. Quando a gente começou na associação aqui na Serra, a Associação da Serra Catarinense, a gente começou com 7 propriedades. Hoje a gente já tem umas 25 propriedades e a cada ano está entrando algumas outras, né? Então a gente tinha capacidade para receber 30 pessoas, mais ou menos. Hoje a gente tem capacidade no final de semana de receber 140, 150, distribuído por propriedades, né? Em função de a gente utilizar a mão de obra familiar.